E para mim é uma alegria estar realmente aqui, podendo falar com vocês e de um assunto que é muito importante. E eu estou vendo aqui várias mulheres, algumas que estão aqui pela primeira vez, outras que já estão aqui conosco. Gostaria que todas estivessem, porque nós estamos vivendo um tempo e uma época muito difícil nos lares. Desse encontro que eu estou vindo, e muitas esposas de pastores falaram comigo da necessidade, da luta, do problema que estão vivendo dentro dos seus próprios lares, com filhos, com essa maluquice toda que tem acontecido, e esse desvio de sexo, de tudo, né? A cabeça do jovem ficou completamente virada, problemas muitas vezes de drogas. Então, é um tempo difícil, muito difícil. E mais do que nunca, nossos lares precisam de oração, precisam da palavra de Deus, e nós, como mães, somos a coluna da casa. E precisamos também trabalhar na vida dos nossos filhos, sem perder sequer um tempinho, 1 minuto, porque 1 minuto que nós perdemos é um valor que você implantou no coração dele e que televisão, que a mídia pode tirar do coração deles, sabia? Então nós temos que estar atentas o tempo todo. Não importa a idade que eles estejam. Pequeno é um tipo de trabalho, depois adolescente é outro, depois quando moços é outro, né? E assim por diante. Enquanto estiverem debaixo do nosso teto, nós precisamos estar zelando e cuidando da vida de cada um deles. Então, esta tem sido a preocupação mesmo de cada mãe. Eu creio que se eu for perguntar aqui também, vocês diriam, é a minha preocupação também. Não é? Porque o filho sai, muitas vezes a gente não sabe para onde vai, né? E tantos perigos que eles sofrem também, tantas coisas que ouvem na escola, na faculdade. Então, tudo isso é importante nós estarmos mais do que nunca ligadas à palavra de Deus, à oração, orando por eles diariamente, mas acima de tudo, sempre ouvindo o que eles têm para nos falar. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Lar é lugar de conexão de corações. O que o lar é mesmo? Lugar do quê? De corações, né? Casa é uma coisa, lar é outra. Casa são 4 paredes de cimento que as pessoas entram, comem, dormem, saem para o trabalho. Isto é casa. Lar é onde os corações se conectam. Então há uma diferença muito grande. Eu queria ler com vocês em Gênesis 2:24, que diz assim: portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Vamos repetir junto esse versículo? Vamos lá, quero ouvir vocês. Portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, o primeiro ponto aqui, o lar começa pelo casamento. Quem acha que o lar vai começar pelos filhos, não é. O lar começa pelo casamento, marido e mulher, homem e mulher. Então nós vamos ver o seguinte: a primeira instituição criada por Deus é o lar. Vocês já leram no Gênesis, né? O projeto criacional de Deus. E as coisas estão assim tão mutuadas e estão tão erradas, porque o ser humano fugiu desse projeto criacional de Deus. Eu costumo dizer assim: como é que vive um peixe fora da água? Vocês já viram o peixe viver fora da água? Não, por quê? Ele morre. A mesma coisa nós, criaturas de Deus, formados e agora filhos de Deus, nós não temos condição de viver longe do nosso Criador. Quando nós afastamos do nosso Criador, nós corremos o risco de morrermos espiritualmente, né? Nos nossos problemas, nos afundarmos cada vez mais nas situações que nos cercam.
Então, queridos, nós vemos aqui o seguinte: a primeira instituição criada por Deus foi o lar. A primeira casa foi o Éden. O primeiro sacerdote da casa foi Adão. E a primeira dona de casa foi Eva. Lá começou Deus a estabelecer ordem, papel e função de cada um. É lá que Deus estabeleceu. E tudo que Deus faz, a Bíblia diz, fez, é muito bom. Ele não fez nada para prejudicar, ele não fez nada bagunçado, ele meditou, ele pensou de como ele iria criar e criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Então agora ele coloca a família em ordem antes da vinda de Jesus. Foi lá que foi colocado. Deus exemplifica a relação do casamento como Cristo e a sua igreja. É coisa séria. E ele diz que é um mistério. E é realmente, o casamento é um mistério. Vocês já notaram? São duas cabeças completamente diferentes, que vêm de lares diferentes, cultura muitas vezes diferente, costumes, valores, princípios diferentes. E essas duas pessoas, criaturas, vão viver agora juntos até o final da sua vida. Então, queridos, nós vemos o seguinte. A Bíblia diz o seguinte, que em Provérbios 18, 22, aquele que encontra uma esposa, acha o bem, porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Ele fez uma ajudadora que fosse ajuda idônea. Então ele não colocou qualquer pessoa ao lado do marido. Por isso quero dizer para vocês que diante de Deus não existe superior e inferior. Não existe, existem os dois iguais, cada um dentro da sua responsabilidade e função diferente, porque era para se completar. Como é que Deus ia fazer duas pessoas iguais? Agora eu vou ser igual ao homem. Como que vai ser igual ao homem? Quem é que vai completar? Então Deus fez justamente diferente para que houvesse esse complemento, esta ajuda, né? Quanto que nós a podemos ajudar, não é verdade? Nós não somos quaisquer mulheres, não, nós fomos chamadas pelo Senhor para termos um ministério, para trabalharmos no nosso lar, na nossa casa, na construção de uma família. Que coisa mais importante do que isso? Às vezes a gente julga, mas o que eu estou fazendo aqui? Estou dentro de casa, trabalhando, um trabalho que ninguém dá valor, é todo dia a mesma coisa. Mas é verdade, você está construindo. E quando a gente está construindo, a gente não vê o benefício. Já notou que quando está se construindo uma casa, você vê como é que a casa vai ficar? Não, você só vê ali tijolo colocando todo dia. Um tijolo em cima do outro, arrumando aqui, arrumando ali, fazendo os cômodos. Mas depois da construção pronta, você vê como a casa ficou bonita. Então, assim também, queridos, é a nossa vida conjugal, a nossa vida em família. Então, desde o início, Deus abençoou o casamento. Ele pretendia que fosse uma mútua confiança e fidelidade de um para com o outro. Esse foi o projeto de Deus, né? Uma companheira ou um companheiro na nossa vida, trabalhar juntos, um cooperar com o outro, não competir, amar um ao outro. E às vezes a gente nota que um mal-entendido, um hábito que nós não gostamos, uma palavra impensada, um olhar crítico, tudo isso já coloca na nossa vida conjugal um afastamento. Verdade ou não? Né? Às vezes, se passou arrastando um pouquinho o chinelo mais forte, você fala, não gostei disso. Se bateu uma porta mais forte, você diz, o que eu fiz? Por que está fazendo isso? Às vezes o problema não é nem com você, mas a coisa já é levada para o pessoal, e a partir daí, então, nós começamos a ter problema, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de confrontarmos os nossos problemas, de resolvermos os nossos problemas, e por causa disso, eles vão se avolumando, e muitas vezes o nosso lar é destruído. Ainda mais na época que nós estamos vivendo, vocês vão notar que a maior intenção de Satanás é destruir lares, porque ele sabe que Deus ama a família.
Então o lar é muito valioso. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que é um alvo de Satanás. Já notou que os maiores problemas que nós enfrentamos é aonde? Dentro da onde? Dentro da nossa casa, do lar. Às vezes filhos que não se dão bem, marido e mulher que não estão bem emocionalmente, ou até mesmo a vida conjugal não está bem, está desarranjada, né? Um já não é capaz mais de olhar com o outro com alegria, com amor, com ternura, e as coisas vão se avolumando, né? As coisas vão se avolumando. Por que os casamentos hoje duram tão pouco? Casa dali um ano, fulano separou. Como assim? Porque não teve paciência de trabalhar. Casamento precisa ser trabalhado. É uma construção. Então não vai ser tudo maravilhoso, não vai ser tudo bem. Você não encontrou o príncipe da sua vida, nem ele encontrou a princesa da sua vida, porque são duas pessoas diferentes e que precisam agora, que vivem debaixo do mesmo teto e que precisam agora acertar as suas arestas, acertar os seus passos. Então o lar não é parede, mas são corações que se conectam ou que se ferem. Sabia disso? Ou nós nos conectamos dentro de casa, ou então nós nos ferimos. Quando Deus estabeleceu a ordem do lar, Ele deu função e responsabilidade, para que cada um cuide da sua função e da sua responsabilidade. E quando o lar caminha dentro dessa perspectiva, as coisas caminham. Por exemplo, o homem é o pai, o cabeça, é a cobertura, é a proteção. É a função do homem. Queira ou não, as ideologias que aparecem no dia a dia, está mudando tudo. E eu pergunto para vocês, deu certo? Tá bom do jeito que está? O homem como pai e cabeça. Ele é cobertura e proteção. O marido é a cabeça da mulher. É o que diz lá no texto de Efésios, que nós vamos ver. Efésios 5:23. O marido é a cabeça da mulher. É assim que Deus fez. A mulher, mãe, é a coluna, é a que edifica. Ela que dá o apoio, que ajuda e que cuida. Esta é a função da mãe. Vocês estão notando que existe responsabilidade e função completamente diferente um do outro. E depois os filhos obedecem e cooperam. A mulher então tem a função de ser coluna e a responsabilidade de edificar a ssua casa. O que diz Provérbios 14:1 mesmo? Vocês estão lembradas? A mulher sábia, vamos dizer bem alto, hein, gente? Vocês estão... A mulher sábia, a tola. Quem é que edifica então? É a mulher. É a mulher que edifica a sua casa. E depois, os filhos, então, agora passam debaixo desta cobertura e desta edificação, e agora então os filhos obedecem. Então, ao marido, Provérbios 5:33 diz assim: o marido ama e a mulher honra. O marido ama, a mulher honra. Os filhos agora obedecem e cooperem. Em Efésios 6:13 diz: filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, porque é mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Viva muito tempo sobre a terra. Então a função do filho, vocês vejam que cada um, eu sempre costumo dizer assim: pai lidera, mãe coopera e filhos obedecem. Essa é a ordem de Deus, né? Então cabe à mulher a tarefa de influenciar e guardar os valores do lar. É a mulher que faz isso, né? O que nós vemos hoje são mulheres saindo do seu papel principal, do seu chamado que Deus colocou. Não querem filhos por causa da própria carreira, cuidam de animais e mudam o projeto de Deus.
Mas eu gosto muito de um versículo que tem em Colossenses 2:8, que Paulo diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens e segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que nós vemos hoje é muita mulher presa na filosofia mundana. E é uma coisa tão sutil que vocês não podem imaginar. Às vezes até nós mesmos, como mães, eu vejo muitas vezes mães dizendo assim: minha filha, trata de estudar, faça a tua carreira, ganhe mesmo para você não depender do teu marido, porque amanhã ou depois, se ele te chutar, você pode sobreviver. Você já ouviu isso? Já ouviu? Levanta a mão quem já ouviu isso. Então não é invenção minha. Não é invenção. Então, sem querer, as mães estão incentivando justamente as suas filhas a saírem da ordem de Deus. Eu não estou dizendo aqui que é proibido trabalhar. Não. Nada. Não é isso que eu estou dizendo. Tanto é que Deus deu talento para a mulher, deu sabedoria, deu inteligência. E quantas estão agora sobressaindo, inclusive, na sociedade. O que não pode é deixar o seu papel principal dentro da sua casa para escolher outra coisa. Porque muitas dizem assim: eu não suporto esse trabalho diário, todo dia a mesma coisa, então eu prefiro trabalhar fora. Eu pago alguém que faça as coisas aqui e os filhos ficam por conta de terceiro. Por isso a nossa sociedade está no que está. Isto é filosofia do mundo. Isto é rudimentos do mundo, filosofias de homens. Ali nós vamos desligar o celular, nós vamos desligar a televisão, nós desligamos de fora e olhamos para dentro para poder sentir os problemas aonde estão. Porque a gente diz assim: vou ficar em casa. Hoje eu vou ficar com meu filho em casa. Só que você está ali no celular, você está prestando atenção na televisão. A criança às vezes gritando: ô mãe, olha aqui, você... tá bom, eu falo com você. E assim vamos levando. Então, como que você vai ter um relacionamento com o seu filho se você já veio cansada do trabalho? Já não tem tempo para ele durante o dia. E chega em casa, você vai ver todas as informações que a internet te mandou. E aí não sobra tempo nenhum. Então, queridas, nós temos que saber o seguinte: nós temos que saber quais são as necessidades do nosso lar. É a mulher que sabe disso. Criar oportunidades para falar, para trocar ideias. Fazer, por exemplo, fazer de acordo com a realidade que os seus filhos estão. Vou fazer um culto doméstico com eles. Sim, mas eles têm 3 anos, de acordo com a realidade deles. O outro tem 10 anos, de acordo com a idade deles. O outro já está adolescente, então também para ele. Como é que eu faço? Muitas vezes nós vamos ter que nos dividir para mostrar a palavra para eles, de acordo com a realidade deles. Meu marido não vai estar. Faça você. Você é a coluna. Você que edifica a sua casa. Promova um ambiente de paz, de perdão, de acerto. Não um lugar de reclamação e de murmuração. Tem que ser um lugar de bênção, mesmo diante das dificuldades. Porque assim, eu estou passando por um problema muito sério, então a casa fica daquele jeito, porque eu estou vivendo problema. Não, mesmo em meio às dificuldades, eu ter a convicção e a certeza de que o Senhor está comigo e que as coisas irão para o lugar, é somente um tempo que Ele está permitindo, porque Ele está trabalhando na minha vida, na vida do meu marido e na vida dos meus filhos. Amém, queridas? Outra coisa. Então, o primeiro passo é: o lar começa pelo casamento. O segundo é: o lar é a base da sociedade. E o terceiro é meu papel como mulher de Deus dentro desse lar. Dentro desse lar. Porque eu creio que eu estou falando aqui com mulheres cristãs. Mulheres que conhecem ao Senhor.
Ainda que não tive uma entrega total da minha vida, mas eu já ouvi falar, mas ainda não com ele andar. E às vezes é por isso que temos dificuldade para praticar aquilo que a palavra de Deus diz. Ai, eu não consigo. Ai, tudo isso que vocês falam é muito complicado para mim. Eu não consigo, verdade. Porque esse coração de pedra precisa ser tirado e colocar um coração de carne. Provar um novo nascimento para que as comecem a acontecer a partir da minha vida. O perdão, o acerto, o acolhimento, o amor, a paz. Pode estar o pior lugar do mundo que tenha acontecido tantas coisas, mas na sua casa será um lugar de paz, porque você proporciona isto. Eu conheci uma mulher que o seu marido bebia muito. Ela era uma mulher muito crente, era uma mulher do Senhor, e que tinha uma vida de oração, de leitura da palavra todos os dias. Mas ela dizia assim para mim: sabe, Sueli, o meu marido, ele quando chega alterado, e eu sei assim, quando ele atrasa um pouquinho, eu já sei que ele vai chegar alterado. Então o que eu faço? Eu dou banho nos filhos, eu oro com eles e coloco eles para dormir. Porque daí, mesmo que ele venha gritando, falando tantas coisas erradas, mas ele não vai judiar de um filho, ele não vai espancar a troco de nada, e eu fico quieta, eu dou a comida, as coisas que ele precisa e vou deitar. E nisso eu tenho evitado muita briga e muita confusão, porque quando eu batia de frente, era um problema sério, e os meus filhos é que estavam passando uma infância terrível, que eu sei que isso poderia marcar a vida deles. Então esta mulher usou de sabedoria, até que aquele homem se converteu. Então, quieta, calada, ela foi edificando a sua casa. Ah, então é tonta. Não, é sabedoria. Pode ser tonta para o mundo, mas é sabedoria diante de Deus. E com isto ela ganhou o seu marido e ganhou a sua casa para o Senhor. Então, o nosso papel é muito importante. A função que nós ocupamos, ninguém pode tomar, porque é só nós que vamos edificar e ajudar o nosso lar a ser segundo o propósito de Deus. É a mulher que transmite e que guarda os valores da família. Sabiam disso? É você que guarda as portas da sua casa, dizendo quem é que é bom entrar e quem não deve entrar. Somos nós. Já notou que nós é que colocamos ordem? Por exemplo, a primeira coisa aqui, meu papel, é organizar. Olha lá 1 Coríntios 14, 40, diz assim: faça-se tudo com ordem e decência. Minha casa me reflete. Como eu estou? Quando a gente vê uma casa bagunçada, pode saber que a bagunça está aqui dentro. Quando a gente vê gaveta mexida, pode saber que a mexido está aqui dentro. É assim que a gente vê, porque a casa reflete. Não é gostoso a gente entrar numa casa tudo arrumadinho, tudo perfumado, tudo com detalhes, como é bonito. Por quê? Porque aquela vida está assim. Mas quando nós entramos, uma vez eu tive não vou falar que foi privilégio. Me chamaram para tomar um café numa casa de uma irmã muito querida. Ai, venha, porque venha, e eu fui. Pôs a mesa, café. Mas sabe o que ela fazia? Ela tinha um gato. E ela colocava todo o cocô do gato debaixo do tapete da sala. Você entrava, você sentia um cheiro assim meio estranho. Mas imagine aquela casa. E eu comecei a pensar, como é que eu vou tomar café aqui? Como é que eu vou beber água aqui? Para vocês verem, mas eu pensei, é bem relativo. Era tudo aquilo de sujeira que ela estava guardando dentro dela. Por isso estava tudo debaixo do tapete. Né? Ela levantava ali, e ali ela mesma
já varria debaixo do tapete a sujeira do gato. Imaginem aqui, como essa mulher estava dentro dela. Segundo aqui, ela que estabelece os valores. Provérbios 10:11 diz que a boca do justo é fonte de vida, mas a violência cobre a boca do perverso, do ímpio. É com sabedoria que ela determina o que é importante para o seu lar. É ela que determina. Por exemplo, o seu marido chegou cansado, vai dormir. Mas o que acontece? O filho está lá na sala assistindo televisão, a filha está lá na cozinha abrindo geladeira, fecha a geladeira para querer comer alguma coisa, e ela diz, bom, agora encerrou. Agora vocês vão tomar banho, vocês vão dormir. Então eu quero que cada um tome banho agora, coloque seu pijama e vá para a cama. O pai já foi dormir, mas quem que estabeleceu a ordem? Quem foi? Foi a mãe que estabeleceu, né? Agora, chama de manhã para ir para a escola. Está na hora, querido, para levantar para ir para a escola. O marido já está se arrumando para sair, para trabalhar, né? Mas ela está ali, pronta. E quando ela fala assim, eu vou dormir, antes de dormir, ela vai ver a comida que ela vai fazer no outro dia. O que ela vai fazer se é dia da roupa que precisa limpar, se é a faxineira que vai chegar lá para poder cuidar da casa. Ela tem que levar um filho ao dentista, ela já tem tudo programado. Por quê? Porque quem estabelece a ordem e os valores é a mulher. Por isso que hoje está muito bagunçada as casas, porque a mulher perdeu isto. Ela não estabelece mais a ordem e os valores dentro da sua casa. Ela também semeia verdades e princípios de Deus no coração dos filhos. Deuteronômio 6:7 diz que isso deve se repetir com frequência para os filhos. Conversar a respeito deles, quando estiver em casa, quando estiver andando, dormindo, levantando, o tempo todo, usando a palavra no dia a dia dos nossos filhos. Eu me lembro que quando eu era pequena, mas a minha mãe foi uma mulher assim, eu já contei algumas vezes aqui, ela não perdia tempo para nos ensinar lições. Por exemplo, brigou, se desentendeu com o irmão. Qual é a coisa de irmão? Né? Eu sou a mais velha e tenho a minha irmã mais nova e meu irmão, caçula. Então ela dizia assim, como é que você vai poder dormir se você não acertou com o seu irmão? Você vai deixar, sabe o quê? O sol se colocar sobre essa sua raiva. Sabe o que isso significa? E ela explicava o porquê e o que aquilo ia ocasionar na nossa vida. Nunca consegui dormir sem acertar. E isto, até hoje na minha vida, se eu tenho qualquer problema com alguém, ou com meu marido, ou com o filho, eu imediatamente, antes que o sol se ponha. Vocês notaram? O princípio ficou. O valor ficou. Né? Quando ia pegar qualquer coisa e dizer, aquilo que não te pertence você não pega, porque é roubo. E a Bíblia fala sobre isso, né? Então, cada coisa ela tinha uma aplicação de um versículo da palavra, porque o que fica não é a palavra da mãe. A nossa palavra o vento leva, mas o que fica é a palavra de Deus, que não volta vazia. Então, nós não podemos perder tempo na edificação da vida dos nossos filhos. O pai reforça, mas a mãe semeia. É a mãe que semeia. Provérbios 29:15 diz assim, que a criança entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Não fala que envergonha o pai. Fala que envergonha a mãe. Por quê? Porque é a mãe que passa mais tempo com o filho. É a mãe que praticamente educa o seu filho. Ela passa os valores para ele. Ela que ensina os filhos desde os seus primeiros anos de vida. A nossa responsabilidade é grande. E aí, quando nós deixamos tudo isso para trás? Como é que fica? Atenta às necessidades da sua casa. É Provérbios 31. Lembra da mulher de Provérbios 31? Trabalhava, levantava cedo, ela era otimista, temente a Deus, ela era altruísta, sábia, esforçada e confiável. O coração do seu marido confiava nela.
Então, é uma mulher que está atenta às necessidades da sua casa. O que está precisando, o que precisa ser colocado, quebrou tal coisa. É você que está ali. É o seu papel. Porque o marido está fora, está trabalhando o dia todo. Às vezes chega em casa exausto porque passou pressão. E agora então com esse negócio de perder o emprego, eu imagino como é que está a atenção dos homens. Do medo de chegar lá no outro dia e dizer, acabou. Sua parte aqui agora acabou. Então, atenta para as necessidades. Promove amor e acolhimento. Esta é a função da mulher. Amor e acolhimento. Provérbios 32, 18 diz, Isaías, aliás, que a casa do justo é morada de paz. Eu pergunto para você, a sua casa tem sido, o seu lar tem sido morada de paz? Como é que está o seu lar? Como é que está o seu relacionamento com o marido? Lembre-se de uma coisa, nós somos o termômetro. Determinamos o ambiente da nossa casa. Se está confusão e você bota fogo, piorou. Você não foi chamado para botar fogo. Jogar um contra o outro, falar mal da nora, fala mal dos outros, dos vizinhos, fala mal dos filhos, joga um filho contra o outro. Então, imagine, o marido pega uma palavra assim, meia distorcida, não, mas você falou isso. Ele diz, eu não, eu nunca falei isso. E ali já dá uma confusão, um rolo danado, né? Então, nós somos o termômetro. Nós precisamos ter sabedoria, queridas, e saber como estamos edificando a nossa casa, o nosso lar. Por quê? Porque Deus nos chamou para sermos mulher. Diga comigo, Deus me chamou para ser mulher. E é a mulher que edifica a casa, é a mulher que guarda os valores da casa, é a mulher que é a coluna da casa e é a mulher que guarda a porta da sua casa. É a mulher. É você que sabe quem deve entrar e quem não deve. Você não sabe escolher os amigos dos seus filhos, diz, esse pode vir aqui, o outro não. E até mesmo nossas amigas, nossas vizinhas. Tem pessoa que traz paz para a casa da gente, mas tem outras que traz confusão. E outras que muitas vezes entram para roubar o marido. Não é? Você sabe, quando entra na sua casa com segunda intenção. Nós sabemos, o nosso feeling, a nossa anteninha já começa realmente a trabalhar quando a gente vê determinadas pessoas que entram dentro de casa para fazer confusão na nossa vida conjugal. Então, lembre-se de uma coisa, Deus te chamou para ser mulher e edificar a sua casa. Como está o seu lar? Curve sua fronte, feche os seus olhos. Diga para o Senhor, como é que está a sua casa? Fala para Ele. Fala para Ele como está a sua casa, o seu lar, o seu envolvimento com o seu esposo. Filhos, coisas que entre marido e mulher precisam acertar, porque começa pelo marido e pela mulher. O acerto dentro de casa. Áreas que você não consegue perdoar, coisas que você está remoendo, coisas que você, quando lembra, te dá muita tristeza, coisas que você não aceita na vida dele. Enfim, uma infinidade de coisas que você vê que ele já não te lidera mais espiritualmente e nem no dia a dia, mas que você, buscando ao Senhor e a sua sabedoria, esta situação pode ser mudada. E seus filhos? A rebelião que existe no coração. Está difícil de conversar com a filha, difícil de conversar com o filho, porque tudo que você fala, eles dizem, você não entende, você não sabe, eu é que sei. Então quero dizer para vocês, que hoje é dia de reconciliação no seu lar. Faça do seu lar morada de paz. E eu quero orar por vocês. Quero orar por aquelas que estão passando por problemas em casa, com o filho ou com o esposo. Uma luta que vocês estão passando. Eu não sei, mas vocês sabem qual é o problema. Eu queria que você ficasse de pé comigo. E eu quero orar por você.
Amém. Você crê que o Senhor pode mudar essa situação que você está passando? Para você é impossível. É impossível. Garanto que tem muitas dizendo assim: não tem possibilidade de mudar. Mas quero dizer que você buscando ao Senhor, Ele vai mudar. Porque Ele é o autor da família. Ele ama a família. Ele que desenhou a família. Então quero dizer a vocês que se vocês buscarem de todo o coração, Ele vai mudar essa situação. Ah, mas eu estou com um problema com meu filho em rebelião. Ele também vai mudar a situação do seu filho. Ele está mudando para caminhos que não agradam ao Senhor. Ele vai mudar o coração do seu filho. Muitas vezes nós começamos a criar em casa inimigos, porque nós achamos que nós é que vamos mudar o coração do marido e dos filhos. Não, minhas queridas, quem vai mudar é o Senhor. A sua parte é usar de sabedoria e de buscar a Deus. Ele vai fazer. O que você não pode fazer, o que é o impossível dos homens, é o possível de Deus. Então entrega na mão dele. Entrega nesta noite. Fale agora para ele: Senhor, eu entrego essa situação nas tuas mãos. Eu não quero mais isto, Senhor. Eu não consigo mais. O meu lar não tem sido morada de paz. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora por estas minhas irmãs que estão passando por lutas, dificuldades, enfermidades, problemas financeiros, problema de rebelião com os filhos, problema de luta com o esposo, talvez vício, Senhor. Oh Pai querido, coloque as mãos sobre este lar, Pai. Transforme esse lar em um lar de paz, em morada de paz. Senhor amado, que todo espírito de confusão, de murmuração, de desentendimento, de mágoa, de tristeza, Senhor, de falta de perdão, tudo isso possa ser tirado desta casa. Dá sabedoria para esta mulher, Senhor. Dá entendimento na tua palavra. Fale ao coração das minhas irmãs. Senhor amado, sustenta, porque Tu és o escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro presente na angústia. E a Tua palavra diz que clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Pai amado, em nome de Jesus, que pelo Teu Espírito nesta noite haja cura e libertação de cada uma da vida das minhas irmãs. Tem mulheres, Senhor, com o seu coração apertado, chorando, Pai, de tristeza, de angústia, de não poder abrir com ninguém, porque muitas vezes é uma vergonha, é uma tristeza tão grande, Pai, que é só entre ela e Ti. E neste momento, o Teu Espírito vai intervir nesta situação, para o coração desta mulher que tem chorado pelo seu marido. Homem duro, rude, Senhor, homem que maltrata, que traz palavras ferinas para este coração. Pai querido, quebra agora a dureza desse coração, aonde este homem se encontra, Pai. Quebra agora, pelo poder do Teu Espírito, vício maldito, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, seja quebrado. Obra de encantamento, Senhor, seja quebrado da vida deste marido, Pai. Que ele tenha os olhos voltados para sua esposa e que a ame como no primeiro dia da sua vida conjugal. Oh Pai, sobre os filhos, Pai, filhos, Senhor, que têm sido desobedientes, filhos que têm sido rebeldes, que têm tomado caminhos tortuosos, caminhos de morte, Senhor. Afasta o mau amigo, afasta o vício, afasta, Senhor, esses pensamentos e essas filosofias malignas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quer aonde ele ou ela esteja, na faculdade, no trabalho, um namoro, Senhor, que não tem te agradado, a ideia, Senhor, de desaparecer ou de fugir. Agora, Senhor Jesus, intervém nesta vida e neste coração, Pai. Senhor, este lar, estes lares, em nome de Jesus, se
converterão em morada de paz. Agora, Senhor, que ao voltarem para casa, elas possam notar a mudança, seja qual for, dos filhos ou daquele coração endurecido. O teu Espírito vai tocar, para a glória do teu nome. E eu abençoo as minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do nosso Pai esteja sobre cada uma. Que a paz de Cristo, que excede a todo o entendimento, guarde os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amém.